Em alguns momentos da nossa vida, quando tudo parece ir bem, quando a gente está navegando em mares, em águas tranquilas, um iceberg aparece, um muro no meio do nosso caminho, inesperadamente, causando um choque, causando perplexidade, causando dor. O imprevisto, o inesperado, aquilo que a gente sequer cogitava que nos aconteceria naquele momento, que ia tão bem, de repente acontece e tudo parece dar errado. É quando a alegria cede lugar ao luto, à tristeza, é quando os bons ventos parecem cessar, é quando o sol é encoberto pela nuvem negra da tragédia, do luto, da dor, da mágoa, da perplexidade daquele que olha aquela situação imprevista, difícil e fala: até que ponto valeu eu crer no que eu criei, ser quem eu fui, persistir sendo alguém legal, alguém do bem, quando eu me deparo com uma tragédia, com uma dor, com um luto, com um imprevisto dessa natureza e dessa dimensão. Acontece na vida de todo mundo, e você talvez que esteja passando isso não seja o único, porque a nossa vida é muitas vezes pontuada pela tristeza, é pontuada pela tragédia, é pontuada pela dor, seja a nossa vida no plano individual, ou seja a nossa perplexidade diante da dor do próximo, diante da dor de uma sociedade, de um país acometido por uma crise, por um tsunami, por um vulcão, por um terremoto, e você olha pessoas inocentes morrendo e se pergunta por quê? Por que os bons sofrem? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que a gente tem que sofrer? Por que a vida não pode ser uma maré de tranquilidade eternamente? Por que nós somos castigados por Deus ou por quem quer que seja que brinca com a nossa sanidade, com a nossa paz, com a nossa sede de viver tranquilos? Será que isso é errado? Eu não estou aqui para lhe explicar a natureza das tragédias e dos males, porque não há uma explicação, a não ser aquela que você dá. Cada dor e cada acontecimento que a gente escolhe chamar de tragédia, por exemplo, que nos acomete, tem em si a possibilidade de pontuar em nossa vida e nos chamar de volta à nossa relatividade. Sem a pontuação da dor, sem a pontuação da perplexidade, da nossa relativização, nós nos perderíamos em nossos devaneios de super-homens e super-mulheres que constantemente se perdem em seus valores, que se perdem em suas buscas vazias, que se perdem na sua própria vacuidade. Lidar com as contradições, enxergar a sua relativização, a sua natureza fraca, a sua natureza exposta, lhe chama de volta a sua humanidade, e é dela, da sua humanidade, que brota a luz, que lhe ilumina espiritualmente, lhe torna contraditoriamente um ser melhor. Aquele que navega em mares eternamente tranquilos se perde se não for chamado pela chuva, pelo raio, pela noite, pelo mar que às vezes se agita. Portanto, se você está lidando com uma dor na sua vida, não tente pular a etapa do luto, da tristeza, não negue a dor, mas aprenda a chamá-la de oportunidade, entendendo que provavelmente essa dor e aquilo que hoje não tem explicação se vinculará a algo que lá na frente acontecerá, explicando essa que aconteceu e concluindo que a partir de então você se tornou alguém melhor. E no fim das contas é isso que vale na vida. Não é a dor ou o bem-estar, não é aquilo que eu ganho ou que eu perco, não é aquilo que eu tenho ou deixo de ter, que eu sou ou deixo de ser, mas é aquilo que eu me transformo. E a morada que cresce todos os dias na minha interioridade e é alimentada, tijolo a tijolo, a partir das experiências e especialmente do nome e do significado que eu dou a cada uma delas. Muitas vezes dói, muitas vezes é difícil e muitas vezes a gente quer que passe bem rápido. Mas ainda que assim seja, e assim será, afinal de contas nós somos humanos, não perca a oportunidade de chamar a dor e a tragédia de oportunidade e de se aquietar e de não ficar gritando, reclamando, se auto-vitimizando e falando por quê. Simplesmente porque daqui a pouco você vai saber. Simplesmente porque tem coisas que vão acontecer na sua vida que se vincularão a essa experiência e farão com que você entenda e que você cresça e valorize a oportunidade de perder e valorize a oportunidade de se sentir fraco e valorize a oportunidade de se sentir perdido muitas vezes. É dessa relatividade, é desse assumir
da nossa humanidade, desse abrir de olhos e desse iluminar de caminhos que muitas vezes a dor nos traz, é que nós crescemos e nos tornamos alguém melhor e que aprendemos, no fim das contas, o significado de amar. Talvez esteja doendo, eu espero que essa dor passe logo, que você se pacifique, que você se acalme, mas que você entenda que nada acontece de maneira isolada e despropositalmente em nossa vida. No fim das contas, todas as experiências têm como finalidade nos fazer aprender a amar. Um grande beijo, fique bem e pense no que a gente falou.